E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês podem ter percebido aí que tem alguns vídeos aí que eu fiz que são vídeos narrados, né? São vídeos que não é no mesmo padrão que eu geralmente faço, né? Eu fiz dois vídeos narrados aí, o estilo narrativa. Um foi um vídeo sobre o Eclipse de Berserk, o outro foi um vídeo sobre Trunks no futuro de Dragon Ball Z. Eu fiz esses vídeos por qual motivo, né? Eu estava fazendo, na verdade, um teste aqui para saber se esse estilo de vídeo ele seria melhor para o meu canal, se ele daria mais visualizações, se assim, até o momento eu acredito que esse estilo de vídeo até rendeu uma quantidade legal de visualizações, mas não muito acima da média do que normalmente já era. Então, até por esse motivo, eu decidi não aderir a esse tipo de vídeo. Pelo. Assim, porque o que acontece, né? Quando você faz esse estilo de canal Dark, com uma narração e tal, são canais até legais, se, assim, você pensa na teoria, são canais que você acha até que vai bombar e tal. Inclusive, outro dia eu tava vendo, tem um cara explicando, desses caras que explicam, né, sobre monetização no YouTube, sobre como você lidar com o algoritmo, né? Às vezes, quando eu dou uma olhada num vídeo desse assim. E o cara tá explicando que Canal Dark, na teoria, é bom. Na teoria, você acha que é legal. Você acha que não vai dar trabalho. Você acha que vai facilitar a sua vida. Só que, na verdade, dá um certo trabalho, né? Pra gravar vídeos narrados, primeiro que a minha narração ela não saiu 100% perfeita, né? Tipo, teve algum momento ali que eu errei, mas eu tive que, enfim, eu tive que deixar do jeito que tava, porque realmente assim, você grava, regrava, sempre vai ter algum erro. Não tem pra onde você fugir, né? Então, eu preferi continuar com esse estilo de vídeo normal, podcast, né? Como eu tava fazendo. Aqui, por que meu canal se chama podcast? Porque isso aqui é um podcast, na verdade, né? A intenção é ser um podcast no YouTube, porque não tanto no Spotify. Eu já tive podcast no Spotify, só que no Spotify, primeiro que a quantidade de visualizações não é igual no YouTube, né? Você tem menos visualizações por podcast. Segundo que você não tem tanta interação, essa questão de interação, você vê que o pessoal, quantas curtidas teve, né, o seu vídeo, os comentários do pessoal sobre o seu vídeo também, né, impressão do pessoal. Eu acho que essa interação também é legal aqui no YouTube, né. Um porém é que o YouTube não é uma plataforma ideal para você estar colocando podcast que seja só o áudio, né. Geralmente podcast no YouTube não é assim, geralmente podcast no YouTube ele é como o podcast do Monark, do Eagle, né, em que o pessoal aparece, né? Só que aí, a minha intenção aqui é que eu vou até tentar colocar aqui algumas imagens, né? Obviamente. Mas, assim, eu tô tentando fazer um podcast ao máximo, assim, eu não quero aparecer nos vídeos, né? Em alguns vídeos talvez eu apareça, né? Se for um vídeo mais curto ou eu tiver com um cenário melhor para gravar. Nem sempre vou ter um cenário ideal para gravar, infelizmente, né? Mas, porque assim, são questões muito complexas que vão envolver, por exemplo, iluminação. Às vezes você não tem como gravar tudo de uma só vez e tal, né? E desse formato podcast, tudo isso é mais facilitado, né? E como não tiver mesmo assim, o YouTube bater direitos autorais em cima e tal, aí nesses casos eu vou ter que colocar só uma imagem parada mesmo, né? Ou algo nesse sentido, né? Infelizmente. Mas para quem gosta do conteúdo, independente de ser imagem parada, de ser estilo narração, né? Para quem gosta do meu conteúdo, para quem me acompanha aqui há mais tempo, né? Tem algumas pessoas que são repetidas, se repetem aí nos comentários, né? Algumas pessoas que já comentaram em outros vídeos, ou seja, pessoas que me acompanham há mais tempo e gostam dos meus vídeos no geral, né? Então assim, hoje vamos cortar esse papo aqui, né? E hoje vamos falar aqui sobre, vamos fazer aqui uma comparação entre Canute e Grift de Berserk, né? Por que eu decidi fazer essa comparação? Na verdade, eu já falei sobre as semelhanças entre Canute e Grift em outros podcasts, especialmente no podcast de Grift. Só que eu não aprofundei nessa comparação, né? Eu disse que eu achava parecido, mas eu não fiz exatamente assim uma análise anteriormente, né? E hoje eu vou fazer uma análise aqui, comparando todos os aspectos, pelo menos aqueles que eu percebi que são semelhantes aqui entre o Canute e o Grift. Primeiramente, né?
Acho que um dos primeiros aspectos mais evidentes é que o Canute e o Griffith se parecem, e eu acho até que o Makoto Kimura, ele de alguma forma, ele tentou fazer algo parecido, né? Ou ele se inspirou, eu acho, ou ele copiou, não sei. Eu acho que na verdade ele se inspirou, né? Ele deve ser muito fã também do Kentaro Miura. O Makoto Kimura, que é o autor de Vinland Saga, ele deve ter se inspirado aí no Griffith para criar o Canute. Por que eu acho isso, né? O primeiro aspecto que eu vejo aqui é a questão da beleza, né? Porra, o Canute e o Griffith, eles são personagens andrógenos, né? Por que é interessante notar esse aspecto aqui, né? Eles são personagens que eles são belos, não é porque eles são homens bonitos, assim, viris e tal, não. Eles têm um rosto muito feminino, né? E nisso é que reside a beleza deles, né? Porque o Griffith, isso é comentado até no próprio mangá, no anime, sei lá. Isso é comentado no próprio mangá. Outros personagens comentam, né? Nossa, ele parece uma mulher. Porque é como se assim, né? Na verdade, esse aspecto da beleza tivesse alguma relação também com o lado feminino da coisa, né? Inclusive o Carl Jung que comentava muito sobre isso, né? Esse lado da delicadeza, do feminino, né? A cultura cristã também ela é muito associada a esse lado feminino, né? Esse lado que digamos, antiviril, né? Assim, teoricamente é antiviril, né? Óbvio que isso aí não vai ressoar tão bem assim quando você analisa a personalidade dos personagens como um todo, né? No caso do Canute aqui, ele tem uma personalidade que essa feminilidade que ele exala, na verdade, isso mostra uma certa fragilidade. No caso do Griffith, nem tanto, né? No caso do Griffith, você vê que essa feminilidade dele não quer dizer exatamente uma fragilidade. Se nós pegarmos aqui os conceitos aqui, tem um teórico literário aqui chamado Northrop Frye. Em sua teoria literária, né, ele categoriza a literatura aí em 4 modos distintos, né? Primeiro é o mito, o segundo é o romance, o terceiro é a alta comédia, o quarto a baixa comédia, né? Quando nós olhamos aqui o mito e o romance, né, a Jornada de Canute, ela pode ser vista primeiramente como um romance, sentido literário do Frye, porque o Canute ele começa aí com um personagem frágil, muito indeciso, né? Só que ele vai evoluindo para ser um líder forte e determinado, né? Ou seja, ele passa por uma transformação que é típica de heróis em romances, mas o caminho dele vai ser marcado por desafios, muitos aprendizados que vão, de certa forma, transformar, causar uma ruptura na personalidade dele. Né? Mais ou menos uma ruptura a lá o Walter White aí. Você tem um cara que ele era de um jeito, ele vai caminhando para se tornar o seu oposto, né? O seu extremo oposto. Quando analisamos os aspectos de alta comédia e baixa comédia, né? O Northrop Frye define alta comédia como aquele tipo de enredo que envolve personagens nobres e situações sofisticadas, né? Já a baixa comédia seria você focaria mais em personagens comuns e situações cotidianas. O Canute aqui, nesse caso, ele transita entre esses dois modos aí. Porque, assim, ele é um príncipe, ou seja, ele é um personagem nobre, mas as suas experiências, né? Na maioria das vezes, na maioria das situações que você vê, especialmente antes de ele virar um rei, de fato, a maioria das situações em que você vê ele envolvido, ele está ali posto em situações que são mais características da baixa comédia, né? Ou seja, isso traz uma certa humanidade ao personagem, né? Ele é um personagem nobre, mas ele está em situações que são de baixa comédia. Sobre os símbolos e temas que nós podemos perceber aqui, o Frye, ele também fala, né, sobre certos símbolos e temas que são muito recorrentes na literatura. Pegando aqui o gancho do Frye, eu acho que assim, Vinland Saga mesmo, temos elementos como a busca por poder, natureza da liderança, são temas que o Frye discute muito, especialmente no seu livro Anatomia da Crítica, né? E aqui no caso de Vinland Saga, eu acho que é um dos maiores temas que nós vemos, né? Eu acho que isso passa por todo o personagem, é a questão do uso da violência para alcançar fins, né? Isso tanto no Vinland Saga como também no Berserk, mas eu acho que o Vinland Saga, o Berserk é uma coisa assim mais naturalizada, né? É algo que você vê que já é daquele mundo e que não existe exatamente contraponto, né? Porque você tem inclusive assim, uma coisa que eu acho interessante no Vinland Saga é que é um anime medieval, mas que não mostra lados tão negativos assim do cristianismo, porque o Berserk, o que acontece?
O Berserk mostra cristianismo, mostra, sei lá, mostra um padre, mostra igreja e tal. Só que o que acontece? No Berserk, tudo isso é uma farsa, né? Tudo isso é totalmente falso. Já no Vinland Saga, você vê que existem cristãos falsos, obviamente, né? Mas existem cristãos verdadeiros. Existem também cristãos, até, digamos assim, cínicos, né? Como aquele padre bêbado lá. Ele tem uma filosofia que ela não é bem cristã, mas assim, mais ou menos ilustra um pouco do sincretismo cultural que houve naquela época, né? Porque o cristianismo ele teve contato com o estoicismo, com várias outras filosofias, como o neoplatonismo, inclusive assim, né? As cartas de São Paulo têm mostram muito evidências desse contato, né? Desses contatos interculturais. Aí, óbvio que assim, o cristianismo ele vai criar mais raízes platônicas com o Santo Agostinho, que vai ser, digamos, vai ser um dos maiores filósofos aí da igreja, que vai dar ele vai dar um tchan de platonismo no cristianismo bem mais evidente. Mas assim, esse contato ele começa muito antes de Agostinho, na verdade, né? Mas, assim, uma coisa que é central aqui na teoria do Northrop Frye é a ideia da transformação, da integração, né? O que acontece? O herói, ele passa por uma jornada de autoconhecimento e mudança, né? Essa jornada de autoconhecimento vai culminar na integração com a sociedade, ou em algum tipo de realização pessoal, ou seja, a trajetória aqui de Canute é um exemplo clássico desse tipo de estrutura, porque vamos ter assim a transformação dele pessoal, e essa transformação vai afetar o seu papel como líder. E na verdade, assim, essa transformação vai envolver também aspectos até mesmo assim religiosos, e não só religiosos, mas também ideológicos, vamos falar assim, porque se você pegar, né, a análise do Eric Wegelin das ideologias políticas, ele entende as ideologias políticas como religiões políticas, na verdade, né? Então, de certa forma, o que acontece? O Canute, ele começa como um cara que ele tem uma crença muito forte no cristianismo, mas, na minha visão, essa crença que ele possui no cristianismo, ela não é uma crença assentada de fato no cristianismo, porque ele tem uma crença deturpada, ele deturpa a crença na cabeça dele, né? Ou seja, de certa forma, ele tem uma visão gnóstica do cristianismo, porque ele acredita que Deus nunca vai desamparar, né, os filhos dele. E aí, quando acontece lá a morte do Ragnar, ele se decepciona com Deus e ele passa a acreditar numa coisa contrária ao que ele acreditava inicialmente. Então, mais ou menos acontece aí uma transformação na personalidade do Canute, e o que acontece no final? Ele imanentiza o Scaton, né? Aquilo que Wegener fala. Ou seja, ele tem uma crença no cristianismo que, apesar de, assim, entenda o seguinte, que hoje em dia muitas pessoas são cristãs, assim, acreditam no cristianismo, né? Não vou dizer assim que são cristãs, porque isso vai depender de como você define o que de fato é ser um cristão. Mas muitas pessoas se definem como cristãs, mas elas têm crenças que na verdade aquilo não está na Bíblia, aquilo não está na doutrina, aquilo não, assim, não é hermeneuticamente favorável, né? Inclusive, assim, um dia desses aí, né? Eu sou muito fã do Renato Tresultão, né? Mas ele fez uma live aí. Ele teve uma entrevista aí com o canal do Tibúcio, do Secret Non, né? Inclusive, os fãs do Tibúcio que me conhecem aí, quem puder indicar meu canal pro Tibúcio aí, a gente fazer uma live junto, pode indicar, velho. Seria uma honra fazer uma live com o Tibúcio, né? Enfim, o Matheus Tibúcio e Renato Tresultão entraram num debate aí que mais ou menos o Renato Tresultão, ele de vez em quando ele faz algumas referências à Bíblia, ele mistura a Bíblia com Bitcoin, né? E na live do Conte Tibúcio ele ficou comparando o PNA do anarcocapitalismo, né? Rothbard, o PNA com a lei de Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Entre outras coisas. E ele disse que isso aí é equivalente, moralmente equivalente ao PNA, assim. Ele tem ele faz algumas analogias meio malucas, assim,
entre cristianismo e Bitcoin, né? Assim, entendo que eu sou fã do Renato Resultão, mas nesse aspecto teológico eu acho que ele peca um pouco, porque ele tenta fazer associações que não cabem, né? E é assim, eu acredito que, né, no sentido que Eric Weger ele fala aqui, de gnosticismo, acontece muito isso, né? Pessoas que têm uma crença, acreditam no cristianismo, só que essas pessoas cultivam uma crença de uma maneira errada, né? Então acabam se tornando gnósticas, sem mesmo muitas vezes ter consciência disso, né? Então assim, no caso aqui do Griffith, ele é um personagem que eu acho que é um dos mais fascinantes aqui do Berserk, né? Ele é como se fosse um Übermensch Nietzscheano, né? Ele é como se ele fosse um Nietzsche em armadura, né? Segundo o Fry, temos a figura do herói trágico, o que é o herói trágico, né? O herói trágico é aquele cujas ações grandiosas o levam à queda, né? E Griffith, ele é mais ou menos uma pessoa que se encaixa nesse estereótipo nessa categoria do herói trágico. Óbvio que ele também pode se encaixar em outras categorias, isso aqui não é uma conclusão absoluta, né? Mas ele é como se fosse um herói trágico, porque inicialmente ali, ele não é exatamente uma pessoa 100% boa, mas ele é uma pessoa que, poderíamos dizer assim, ele não é um cara ruim. No máximo, assim, inicialmente, o Griffith ele seria descrito mais ou menos como um anti-herói. Nós considerávamos, assim, algumas ações ruins do Griffith, né? Mas, no geral, ele é uma pessoa que, por exemplo, ele se sacrificaria pelo seu bando, né? Ele tem situações em que o Griffith, ele luta contra outras pessoas, ele coloca a sua própria vida em risco, muitas vezes, para salvar seus homens, né? Então, assim, ele é aquele cara que, inicialmente, ele é uma pessoa boa. Não dá pra você dizer que o Griffith, inicialmente, seja uma pessoa ruim. Mas o que acontece, né? Conforme ele vai aprofundando algumas megalomanias dele mesmo, né? Inclusive, ele passa a um certo ponto em que ele quer almejar também poder celestial, como dizia o Machado de Assis, né? Ao vencedor as batatas. No caso do Griffith, as batatas vieram na forma de uma terrível transformação aí. Ele transformou num personagem chamado Fento, né? Que no caso é ele mesmo, só que Fento é como se fosse um Griffith anabolizado aí, né? Como se fosse um Griffith mudado, um Griffith com muita testosterona, né? Agressivo, do mal, né? Malvado, né? Que não tem mais um pico de humanidade, né? Então, no caso o Fento, ele personifica a híbris, né? A arrogância extrema que na tragédia grega é aquele que sempre acaba mal, né? Sempre vai dar numa tragédia ainda maior, né? Então o Griffith ele vai ser um exemplo clássico de como uma busca desenfreada por um ideal, né? No caso, ele tem um ideal meio platônico, um ideal utópico, né? No sentido aqui de Thomas More mesmo. Ele deseja criar o reino de Falcônia como se fosse uma espécie de a república, né? O reino que seria dado ali a pessoa com sabedoria máxima, né? Com conhecimento máximo, né? E poder também máximo. Só que é óbvio que de uma forma deturpada. Lembrando que dizem, né, que, eu não sei se é verdade, mas dizem que o próprio Platão, quando ele descreve a república, ele não está, na verdade, defendendo a existência de uma república. Na verdade, ele estava demonstrando, de certa forma, a impossibilidade de existir uma república, né? Então, assim, quando você pega aqui o Canute em Vinland Saga, vai ser uma outra história aqui, diferente do Griffith, né? Porque apesar dessa semelhança entre eles, né, o começo dos dois, nos dois animes é diferente. Porque aí o que acontece, né? O Canute ele começa como um príncipe que é meio tímido ali, né? Ele é quase como se fosse uma ovelha entre lobos. Mas, como diria o Thomas Hobbes aqui, o homem é o lobo do homem. E o Canute não vai ser exceção, ele também vai ser o lobo do homem depois, né? Porque ou ele vira lobo do homem, ou se ele permanecer eternamente como cordeiro, uma hora ele vai se fuder, né? E o que acontece, né? A transformação do Canute vai ser impulsionada por esse desejo de poder, por essa necessidade de sobreviver em um mundo que é muito brutal. E essa transformação dele vai ser um perfeito exemplo daquilo que Northrop Frye descreveria como uma trajetória trágica, né? Ele ascende ao poder, mas ao custo da sua inocência e da humanidade. Ele perde totalmente a sua inocência, né? Então ele torna-se quase irreconhecível depois que ele passa por esse processo de mudança, né? Ele passa por um processo mais mediano, que ele ainda, de certa forma, ele ainda é humano, né? Ele ainda tem algumas crenças,
né? Ele não é totalmente... por exemplo, quando ele tá criança, quando ele é criança ainda, né? Ele passa por uma transformação inicial e que ele ainda sente algumas coisas. Mas quando você vê a versão adulta do Canute, né? Ele já é praticamente assim, muito parecido com o Fento de Berserk, né? A versão adulta do Canute, ele chega a ser muito cruel, né? Tem uma cena, inclusive, que ele queima um monte de saca de... Eu não sei se é saca de milho, de alguma coisa, né? Ele queima a produção todinha agrícola dos trabalhadores lá, né? No campo. Né? E é uma cena que você vê que o cara tá até chorando na cena, né? Você vê que é uma cena que a crueldade dele é a crueldade pela crueldade, muitas vezes, né? E o que acontece, né? Os dois, aqui o Griffith e o Canute, cada um à sua maneira, eles dançam, né? Eles dançam nessa espécie assim, de valsa macabra, né? Embora que... O que acontece aqui, né? O Griffith, por exemplo, o Griffith é um personagem que ele é meio shakespeariano, ele é meio aristotélico também. Mas assim, o Griffith, por que ele é um herói trágico? Né? Por que eu acredito que ele personifica que o herói trágico? Não é apenas pela queda do Griffith, não é apenas pelo fato dele já ter sido um personagem, digamos, relativamente bom. Mas, o que acontece aqui do Griffith? A trajetória dele, né? A trajetória do herói trágico afeta todas as pessoas que eu rodeio, né? O herói trágico, ele funciona assim, ele tem uma trajetória que afeta as pessoas que o rodeiam. É como se ele fosse, assim, o epicentro de um terremoto moral e existencial. Porque, o que acontece? O Griffith, ele traz seus companheiros durante o eclipse, mas ele não é apenas... quando ele faz isso, ele não apenas sela o seu próprio destino trágico, mas ele também desencadeia uma cadeia de eventos que leva à ruína a todos ao seu redor. Então, um dos aspectos do herói trágico não é só o fato dele ser uma pessoa boa e, de repente, a trajetória dele levou a queda, mas o fato de que essa queda dele afeta todo o cenário ao seu redor, afeta todos os outros personagens ao seu redor. Então, assim, eu sei que se você pegar, assim, pela teoria do efeito borboleta, o destino de qualquer pessoa afeta o destino de outra pessoa ao seu redor. Mas, assim, o herói trágico, ele se define pelo fato de que o seu destino, né, a sua trajetória, ela afeta muito mais as outras pessoas. Digamos que cada personagem individualmente, ele consegue afetar, mais ou menos, a trajetória de outro personagem, digamos assim, em uns 10%, 5%, né? Mas quando você pega os heróis, os protagonistas da história, o trajeto deles, né? Se você muda uma coisa, chega a afetar 90% do trajeto de todos os outros personagens, né? Isso acontece não só com o Griffith, mas acontece com o Guts, que não vai ser o herói trágico, mas vai ser o herói legítimo aqui, né? No caso aqui do Griffith e do Canute, o que acontecer com eles afeta a todos ao seu redor. E assim, vai ter uma frase aqui do Batman Burke, em Reflexões sobre a Revolução da França, ele diz uma frase que é bem interessante. Ele fala que a corrupção do melhor gera o pior. Isso aqui é verdade tanto no caso do Griffith como no caso do Canute. A corrupção do melhor gera o pior. Você pega aquele cara que ele é mais ou menos, né, que ele não é grande coisa, né, a corrupção dele não vai gerar muita coisa, não vai gerar muitos eventos significativos na trama. Mas quando você corrompe o melhor, ele vai se tornar o pior, né? Ou seja, é melhor você ter, assim, 100 pessoas medianas corrompidas do que você pega um cara com QI 200, né? Com um poder monstro, né? Sei lá, um nível de influência abissal e você corrompe ele. Isso é a pior coisa que pode acontecer numa trama, né? Isso é a pior coisa que pode acontecer no mundo. É pior você ter uma pessoa de QI 200 que seja do mal do que você ter 1000 pessoas de QI 100 que sejam ali do mal, né? Porque a corrupção do melhor gera o pior, né? Então o pior cenário ele é gerado pela corrupção do pior. Então Griffith, nessa busca desmedida dele, né, por glória, ele vai corromper tudo o que há de bom em si, vai corromper tudo à sua volta. No caso do Canute, né, a transformação dele é uma transformação mais sutil, né, mas é uma transformação igualmente profunda, tão profunda quanto a do Griffith aqui, porque inicialmente ele é aquele jovem ingênuo, ele é aquele carinha que ele é muito inseguro do que ele diz, né? E ele vai terminar como um governante implacável, né? Ele vai terminar como um reflexo daquela máxima robesiana do Homo homini lupus, né? O homem é lobo do homem. Ou seja, o príncipe Canute, né? Ele se torna o rei, ele perde a sua inocência, né? E com
a sua inocência, ele vai perder parte da sua humanidade também, né? Isso aqui é mais ou menos aquela alusão, né, de que o poder absoluto ele corrompe absolutamente. Então, o poder ele corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Que é aquilo que John Locke falou no segundo tratado sobre o governo civil, né? Então, a tragédia de Canute vai se dar aqui na sua perda, nessa perda da sua identidade e na transformação do Canute em algo que ele inicialmente desprezava, porque o Canute ele desprezava pessoas que eram assim como ele se torna depois, né? E assim, o que acontece aqui, né? Canute em Vinland Saga, né? Nós percebemos aqui, assim, se você pega, existe um autor chamado Thomas Carlyle, ele escreveu um livro chamado Os Heróis, e ele nesse livro ele fala sobre a sua teoria do grande homem, né? O que é que Carlyle fala desse livro? O que significa o grande homem, né? Carlyle defendia a ideia de que a história ela é moldada por grandes personalidades, né? E essas personalidades ela têm decisões, né? Elas têm um caráter que definem o curso dos eventos. No caso do Canute, quando ele assume a coroa, ele se transforma num desses grandes homens, né? Mas a um custo terrível, obviamente, né? A trajetória do Canute ilustra uma certa relação entre poder e responsabilidade, que na verdade isso aí é um tema que acontece em várias tramas shakespearianas aí, né? E é um tema que já foi abordado por muitos pensadores políticos, mas essa metamorfose do Canute não é apenas uma metamorfose política, como já falamos, mas é uma metamorfose que chega a ser espiritual, psicológica, ideológica, né? Lembrando aqui que essas transformações, na verdade, quando você para ver do ponto de vista de Eric Weigel aqui, né, como religião política, você vê que isso não é uma transformação exatamente... Não existe exatamente uma separação dessa transformação do Canute, uma transformação espiritual. Não existe exatamente uma diferenciação da transformação dele espiritualmente falando da transformação dele política, né? Ou ideológica. Nesse caso, ele encarna, digamos, a dialética hegeliana do senhor e do escravo, onde, mais ou menos assim, o desejo de dominar, o desejo de ser reconhecido, é isso que vai impulsionar suas ações. No caso do Canute, ele inicialmente é aquele príncipe que ele é muito dependente das pessoas ao seu redor, né? Ele não consegue fazer nada sem a ajuda de outra pessoa, né? E nesse mundo de Vinland Saga aqui, nesse mundo aqui, o Homem-Lobo do Homem, é complicado você ser uma pessoa assim. É uma pessoa que depende de todo mundo, uma pessoa que assim, apesar de ser uma pessoa boa, mas, digamos, na verdade... até discutível se ele seria uma pessoa boa nesse contexto, né? Porque existem muitas pessoas que argumentam que para você ser bom de verdade, você teria que ser forte, né? Você não consegue ser bom sem ser forte, né? O Jordan Peterson fala isso. Inclusive ele fala sobre isso numa entrevista, né? Você não consegue ser bom se você não for forte, né? Se você é fraco, você não, na verdade você não é bom, digamos, você é covarde. Você, na verdade, você não faz o mal porque você não é capaz de fazê-lo, na verdade, né? Muitas pessoas, elas não fazem o mal porque elas não têm capacidade de fazer, não têm poder o suficiente para fazê-lo, né? Na verdade, a bondade seria você ter capacidade para fazer o mal, você ter poder suficiente para fazer o mal, ter meios de fazer o mal, e mesmo assim você utilizar esse seu poder, esses seus meios para fazer o bem, né? Ou seja, seria você, digamos... Você é capaz de... Você é um bom lutador de jiu-jitsu, você é um policial que anda armado, sei lá. E você usa esse seu poder, digamos, para evitar um assalto, para defender uma pessoa que está sendo agredida, né? Ou seja, você usa a sua força para defender as pessoas, em prol da sociedade, né? E no caso seria diferente, você pega uma pessoa que ela é fraca, frágil, né? Não consegue se impor, e de repente acontece uma situação em que uma pessoa está sendo agredida, essa pessoa ela não tem como fazer nada, né? Não porque exatamente essa pessoa seja uma pessoa boa, mas porque ela não consegue fazer nada, né? Enfim. Então, assim, essa metamorfose do Canute aqui, né? Você vê que ele é um personagem que ele é muito solitário, tanto antes dele alcançar o poder, como também depois que ele alcança o poder. Antes quando ele é inocente, ele também é muito solitário, porque o que ele acredita, as crenças que ele cultiva, são crenças que todos os outros personagens rejeitam,
Posteriormente, ele passa a cultivar algumas crenças muito estranhas também. Crenças de que ele, inclusive, ele se revolta contra Deus, né? Mas nisso que acontece, né? Voltando aqui ao Griffith. Griffith é uma figura trágica cuja ambição dele o leva a desafiar os próprios deuses, né? E a história do Griffith aqui, para mim, é uma reflexão assim, sobre os limites da ambição humana, né? Tanto a história do Griffith como a do Canute são uma reflexão sobre os limites da ambição humana. Mas acho que no caso do Griffith aqui, é uma reflexão ainda mais profunda, porque de fato ele, assim, o enredo de Berserk ele se permite ter alguns elementos ali de sobrenatural, né? E nisso nós aprofundamos um pouco mais essa discussão, porque o Griffith, como ele não consegue alcançar, né, o que ele queria usando meios humanos, ele passa a utilizar-se de meios sobrenaturais, mais especificamente meios demoníacos, né? Então ele rompe com a experiência, né, do transcendente e ele se torna uma fonte de desordem espiritual ali, né? Então, no caso, a narrativa aqui do Griffith é uma narrativa que chega a ser faustiana, né? Enquanto que a narrativa do Canute, ela poderia metaforicamente ser interpretada como faustiana também, mas nesse caso aqui, você pode também interpretar do lado mais materialista da coisa, né? Ele apenas meramente psicológico, não tanto um lado tão religioso assim, de você, digamos, como se ele tivesse vendido a sua alma ao diabo, né? E óbvio que também tem os seus custos aí, né? No caso do Griffith, eu não cheguei na parte do mangá a ver se, no caso do Griffith, houve algum custo, digamos, espiritual, digamos, psicológico para ele, né? Em termos de remorso, de arrependimento, né? Ao que me parece, o Griffith ele não passa por esse processo aí, né? Ele não sente nada, parece, né? No caso do Canute, não, ele a todo momento ele vê a cabeça do pai morto dele, né? Jogando as coisas na cara dele, né? Jogando que você fez isso de ruim, você fez aquilo, né? Você tá se tornando igual eu era, né? Basicamente isso, né? Mas é óbvio que se você pega num aspecto assim, não tanto espiritual, mas mais psicológico, né? Inclusive também histórico, a narrativa de Canute ele chega a ser também uma narrativa faustiana, né? Metaforicamente falando. Porque o Canute, ele é uma figura, assim, historicamente falando, por exemplo, o Canute, ele é uma figura, ele foi uma figura central nas invasões vikings ali no início do século XI, né? Você tem lá a conquista do trono inglês, né? Mais ou menos ali o ano, o século XI, tudo isso aí, né? Um ponto ali na história viking, né? É um ponto bem emblemático na história viking isso aí, porque o que acontece aqui, né? O reino do Canute era aquele reino que se estendia ali na Dinamarca, ali na Noruega, né? No sul da Gotlândia, nas Ilhas Britânicas também. E o Canute aqui, ele se destacou muito por suas leis, pelo seu aspecto da sua governança, né? Isso é mostrado aí também no anime, né? Um exemplo disso é a proteção que ele ofereceu a várias famílias de pessoas que morriam sem deixar nenhum tipo de testamento, né? Além disso, as leis do Canute incluíam muitos direitos de caça nos bosques, né? Campos, para os proprietários de terra, né? Ele estabelecia alguns limites para evitar transgressões, especialmente, né, áreas designadas para como própria caça, né? No entanto, o que acontece aqui, né? Quando nós consideramos o Canute do Vinland Saga no contexto do anime aqui, entramos num cenário que é mais uma questão de interpretação filosófica especulativa também, porque não vão contar apenas aqui os aspectos históricos, mas o personagem Canute conforme ele é desenhado pelo Makoto Kimura, né? E o que acontece, né? Existem alguns aspectos aqui do Canute, né? Embora que assim seja uma narrativa fictícia, mas nós demonstramos aqui o seguinte, que aqui em Vinland Saga nós vamos ter aspectos históricos e filosóficos se entrelaçando aqui para desenhar esse personagem, né? Porque, assim, no caso aqui do Canute, para além do aspecto histórico, no aspecto filosófico, Canute,
conhecido como Canute o Grande, ele é frequentemente citado, lembrado, né, historicamente aí, pela anedota apócrifa de Canute e a Maré, né, que ilustra a sua piedade, ao mesmo tempo também ilustra a sua humildade, né, teoricamente, né, mas assim, na história o Canute, ele demonstra, nessa história, né, o Canute ele demonstra a seus cortesãos, aos seus bajuladores ali, né, que ele não tem controle sobre os elementos. Isso, inclusive, aparece numa cena ali do anime, mais ou menos ali no finalzinho da segunda temporada, né, que ele aponta a mão pro mar, né, dizendo que vai controlar as marés. Nesse caso, a maré vai ser mais ou menos aí um símbolo, né, que destaca a vaidade do poder secular em comparação ao poder supremo de Deus, né, mas só que historiadores posteriores, né, repetiram essa mesma história aí. Só que eles ajustam essa história para mostrar Canute mais ciente de que, né, as marés não obedeciam, na verdade, a ele, né? Isso, inclusive, é uma cena que o Makoto Kimura ele aborda no anime, né? As marés não exatamente obedeceriam ao Canute, né? E isso mais ou menos ensina aquela cena para repreender a bajulação de seus cortesãos, ou seja, ele está repreendendo as pessoas que estão bajulando ele ali, né? E de certa forma, no anime, eu acho interessante porque os seus cortesãos, naquela cena bem específica, eles estavam ali bajulando o Canute, enquanto que o Thorfinn não estava exatamente bajulando o Canute. O Thorfinn não faltou respeito com o Canute, mas ele também não chegou a bajular o Canute, né? E as pessoas achavam que não, isso aí vai dar muito ruim pro Thorfinn. Só que na verdade não. O que acontece é que no final da cena o Thorfinn ele conquistou o respeito do Canute, né? E o Canute passou a valorizar mais ainda o Thorfinn pelo fato de que ele não enxerga exatamente o Canute como se ele fosse, de fato, um deus, uma pessoa acima dos outros seres humanos, né? Então, nesse aspecto, o Canute, apesar dele ter incorporado ali muito aspecto extremo de crueldade, ele ainda não está totalmente transformado e existem alguns resquícios de, digamos, humanidade dele, né? Tanto é que essa parte que ele sente muito remorso pelo que ele fez, né, onde ele enxerga, né, a cabeça do seu pai, né, em algumas situações, essa é uma parte que nós vemos que o Canute ele ainda resta nele resquícios de humanidade, né, enquanto que no Griffith, o que acontece? O Griffith é aquele negócio, né, primeiramente que os dois não são exatamente maus no início, né? O Canute ele é uma pessoa extremamente ingênua no início, enquanto que o Griffith ele não é ingênuo, mas ele não chega a ser um cara do mal não. Ele no máximo seria um anti-herói, como nós falamos aqui no início, né? Ou seja, ele tem aspectos de bondade ali no início, né? Só que ele tem um germe de maldade, um germe maquiavélico ali inicialmente maior do que o do Canute, né? O Canute inicialmente ele é muito inocente para pensar nessas coisas, né? Mas quando ele passa por outra transformação em que ele é parte mal, mas parte bem, ele começa a ter alguns aspectos maquiavélicos, tanto quanto o Griffith ali, né, na sua transição, né? E, assim, para muito além desses aspectos aqui da beleza do Griffith, né, da beleza do Canute, né, esse aspecto de transformação de personalidade, né, esses aspectos também que resvalam também, assim, né, aquela ideia de nobreza, né, não apenas, assim, a nobreza no sentido de... porque você pega, assim, essa questão da beleza, deles serem dois personagens muito andrógenos, né, essa questão da beleza do Griffith e a beleza do Canute, você pega, por exemplo, o Askeladd. Askeladd é um cara que ele é criado nesse mundo de Vikings, onde o homem é o lobo do homem, né, nesse mundo traiçoeiro, né, e quando ele vê um cara como o Canute, né, inclusive esse tipo de cena, né, eu não sei nem se isso tem um quê de homossexualidade aí, né? Eu sei que o Askeladd, ele é muito atraído pelo Canute, de certa forma. Mas o que acontece, né? Ele percebe que ele está se curvando, na verdade, a um rei de verdade. Não pela sua linhagem, não pela questão do sangue, né? Mas ele acredita que o Canute, ele é de fato a nobreza de verdade, né? Ele, de fato, nasceu para ser um grande rei. Porque ele enxerga isso não apenas na sua personalidade, mas também... na sua beleza física mesmo, né, como um todo. É como se a ideia da beleza fosse uma ideia que transcendesse até a própria realidade aí, né. E não só a beleza, porque também o que acontece, tanto o Griffith como o Canute são dois personagens muito inteligentes. Eu já comentei naquele meu podcast sobre o Griffith,
Que o Griffith, ele é um personagem... se você pega classificações antigas de personagens superdotados, né, de pessoas superdotadas, antigamente, o que acontecia, né? Você não era superdotado só porque você teria sei lá, 200 pontos no teste de QI. É porque eles teriam que avaliar também outros aspectos seus, né? Por exemplo, a capacidade de liderança, a capacidade de você ser criativo, de você fazer várias coisas muito a mais. Não era só um número no teste de QI. Hoje em dia, as pessoas já consideram que para você ser superdotado, para você ter aquilo que se chama de altas habilidades, não necessariamente você precisa ser um cara que tirou 200 pontos no teste ou que atende a todos os critérios aí. O que acontece? Hoje em dia o pessoal já admite que pode haver superdotação em TDAH, superdotação em autismo, né? Então não é uma coisa assim... hoje em dia é mais flexível o critério para superdotação, mas antigamente não. Então assim, você pega o personagem do Griffith, ele se encaixa em todos os critérios de superdotação, né? Ele é um cara que, além de ser muito inteligente, né, ele tem uma capacidade de raciocínio muito acima da média. Ele é um cara que ele tem uma capacidade de aprendizado também muito acima da média, né? Ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a fazer várias coisas. Ele tem uma capacidade de liderança muito acima da média também. Uma capacidade de se impor, enfim, de retórica. Ele também é um cara muito culto. Você vê que tem uma cena lá que ele está rodeado de livros numa biblioteca lá, né? Aprendendo as coisas, né? Ou seja, num mundo como o de Berserk, uma pessoa que está lendo livros, ou ela seria, digamos assim, um sacerdote, ou, sei lá, um intelectual, ou coisa do tipo, né? Mas você não teria acesso, você não teria interesse, na verdade, em você acessar conhecimento por meio de livros se você não fosse uma pessoa da casta intelectual, digamos, naquela época, né, medieval, considerando um Berserk como um anime medieval. Se você fosse um sacerdote, você teria interesse em verificar os documentos, né? Em ler documentos, né? Em ler os livros que os monges copistas, né, preservaram. Mas, e também assim, no caso do Canute, ele também encarna aquele aspecto, né, do líder, daquele líder que se impõe. Ele também é muito inteligente, o Canute é muito inteligente, né? Você vê que, mesmo que no início ele é essa pessoa mais inocente, mas quando ele perde a sua inocência, ele começa a ter, assim, algumas sacadas muito inteligentes também. Você vê que ele também tem uma certa frieza ali, naquelas suas atitudes, né? Não só a frieza, mas também, assim, aquela inteligência mesmo, né? Digamos, essa inteligência, em muitos aspectos, também se torna... ele acaba se tornando uma pessoa muito traiçoeira, né? Uma pessoa que... está envolvida ali em muitas maquinações que não são muito legais, né? Tipo, o Griffith também ele passa por essa situação, né? Inclusive, em várias situações ele se pergunta, ele pergunta ao Guts, né? Será que ele não acabou sendo uma pessoa muito má ao ter feito determinadas coisas, né? E o Guts também tem essa certa dúvida sobre o que ele está fazendo, né? Porque basicamente ele é uma espécie de capacho do Griffith ali em certos momentos, né? Inclusive ele chega a matar uma criança por causa do Griffith. Então fica essa linha, né? Os dois personagens eles ficam nessa moralidade meio cinza nessas situações aí, né? Existe essa moralidade cinzenta nessas ações dos personagens, né? Eles são personagens que têm atitudes muito inteligentes, mas embora que essas atitudes muitas vezes não são moralmente corretas. E em outros aspectos são digamos, estratégias, são muito estrategistas nesse sentido aí, né? Ou seja, nesse aspecto eles revelam que são personagens com inteligência muito acima da média, né? E de certa forma, né, tem também uma cena em Vinland Saga que o Canute ele tá rodeado de livros também, né? Ou seja, que não que isso assim, você ser uma pessoa que lê muito, necessariamente você é uma pessoa muito inteligente, né? Mas no anime, nos dois animes, né, isso é uma forma de simbolizar como os personagens eles são não apenas líderes que querem apenas o poder pelo poder, mas eles têm ideologias, né? Eles têm, ou seja, o que é a ideologia, né? Karl Marx entendia como um véu de ideias que encobria a realidade. O Eric Wegener vai definir ideologia, na verdade não define exatamente dessa forma, mas ele entende ideologia como uma espécie de religião política, né? E no caso aqui, eles são personagens que eles não fazem um mal apenas pelo mal,
puramente o mal em si, né? Mas eles têm ideologias um pouco complexas de como eles entendem o mundo, de como eles entendem que deve ser a realidade. E a cultura que eles adquirem através dos livros também revela um pouco dessa ideia faustiana, né? De busca incessante pelo conhecimento. No caso do Fausto, né? Inclusive, assim, teve um corte meu em que eu falo que Fader, né? O personagem lá do Fullmetal Alchemist, ele é um personagem faustiano, porque, em parte, a busca dele também é pelo conhecimento, né? E aí o cara, ele tentou me corrigir, né? Só que, na verdade, ele estava errado. Tentou me corrigir porque ele dizia que não, na verdade, o Fausto, ele queria prazer, né? Ele não queria conhecimento, né? Só que o que acontece é o seguinte, não é que o Fausto, ele queria só prazer, né? Porque ele diz assim, não, mas o Fausto, ele já era um sábio, ele já tinha conhecimento, né? Só que, na verdade, o que acontece? O Fausto de Goethe, ele tinha conhecimento, mas não era conhecimento de fato, era conhecimento acadêmico, né? E o que o Fausto, na verdade, queria não era só conhecimento acadêmico, ele queria conhecimento real, né? O conhecimento de como as coisas são de fato, né? Que é um conhecimento que ele vai muito além desse conhecimento livresco. Então, assim, é isso, né? Eu acho que teria muito mais coisas a se falar aqui sobre Griffith, Canute, etc, né? Mas eu acho que por hoje é só, né? Fique com Deus aí, pessoal. Feliz ano novo pra vocês e é nóis.